Tá certo. Você já falou sobre a questão de uma lei, né? Você falou que a Páscoa é uma lei, e então todos os judeus eles eram obrigados a celebrar a Páscoa. Agora, a Páscoa, no sentido aqui do cristianismo, É. ela é um mandamento? Você diria que ela é um mandamento? Olha, vamos tentar englobar todo mundo? Pode ser? Vamos tentar? É o seguinte: para os cristãos, não é um mandamento. Você não é obrigado a comemorar a Páscoa. Tá certo? Você não é obrigado. O que acontece é o seguinte: agora, o judeu, Léo, ele é obrigado a comemorar a Páscoa. Tá? O judeu. É claro, quando a gente fala judeu, as pessoas precisam ter em mente aqueles que seguem a Torá, que seguem o Pentateuco, aqueles que são ortodoxos, aqueles que são judeus em qualquer parte do mundo, tá? Aqueles que têm ligação com a fé de Israel, com Deus de Israel, esses são obrigados. Eles não podem falar que não vai cumprir, porque é uma lei de Deus, Léo. Agora, para o cristão, não existe mais isso, tá certo? Por quê? Por quê? Porque a Páscoa cristã, no fundo, Léo, é a morte e a ressurreição de Cristo. Agora, é claro, Léo, isso é muito importante para os cristãos, tá certo? A morte e a ressurreição de Cristo é o ápice da religião cristã, tá certo? É o grande milagre da religião cristã. A morte, a ressurreição, a promessa da vida eterna. Então, como isso tem grande relevância, Léo, não precisa ser um mandamento. Já está implícito que nós precisamos, sim, comemorar a Páscoa. Porque comemorar a Páscoa é se lembrar de Cristo, Léo. Então, eu diria o seguinte, aqui, ó, para quem está nos assistindo. Ah, eu sou cristão, devo comemorar a Páscoa? Fica a seu critério. Se você quiser, sim. Se você quiser, não. Agora, veja. Você costuma se lembrar dos seus entes queridos. Você costuma comemorar aniversário das pessoas. Você costuma ir em festas. Tá certo? Então, é muito importante, pelo significado que a crucificação tem para os cristãos, que você dedique um tempo da sua vida, sim, para se lembrar de Cristo. A vida já é tão corrida, então eu acredito que a gente tem que se lembrar. Então, Léo, obrigado não é, mas que é bonito e sincero para um cristão lembrar-se da morte de Jesus, com certeza. Então, fica um conselho. Lembre-se da Páscoa e comemore a Páscoa, tá bom? Aliás, Léo, as igrejas costumam, muitas delas, se lembrar da morte de Cristo uma vez por mês, tá? Sempre se lembrando. Por quê? Porque no fundo, isso é um memorial, né? A gente se lembra dele, tá certo? Acho que é isso, Léo. Contempla aí o que você perguntou? Eu- Quem deve cumpri-la? Por exemplo, uma questão que me surge agora. Bom, Se você fosse convidado hoje para comemorar a Páscoa com uma família judaica, você sendo cristão, você iria? iria para cima. Iria para cima, ia comer bem. Eu não tomo vinho, mas eu iria comer, eu iria sentar com eles, eu iria estar junto com eles, porque esse é o perfil que eu quero destacar aqui para as pessoas. Um perfil onde os religiosos sentam à mesa para conversar, tá certo? Esses dias um colega meu que é espírita, Léo, estava me falando uma coisa, e aí eu falei, caramba, meu, mas parece que eu já ouvi falar isso de outra forma. Então, as religiões, elas estão conversando. Então, eu sentaria sim. Eu sentaria com o judeu e não lhe recriminaria. Não falaria para ele, olha, isso não faz mais sentido. Até porque, quem sou eu para falar isso para ele? Tá certo? Agora você tem que ver se ele ia me aceitar na mesa dele, né? Aí eu já não sei. Tá certo? Aí tá vendo? Eu mudei a sua perspectiva, percebeu? Eu vou. Agora ele vai Porque deixar eu ir lá? Não sei. no Evangelho eu acho que tem uma passagem assim de. Não sei se é no Evangelho ou se são nas cartas. Talvez eu acho que tenha sido, não tenha sido Jesus, talvez tenha sido Paulo. Que falou assim: se te convidar, se alguém te convidar, então você vai. Ah, Tipo, não importa qual seja a festa. Parece que tem uma coisa assim na Bíblia, eu não lembro exatamente onde é. tá me Não sei fugindo se. da cabeça, mas. Parece que é assim: se te convidar, então você vai, né? Acho que é Certo. uma forma de dar testemunho. Eu só gostaria de complementar isso aqui, porque eu acho que depois as pessoas vão ver assim, o Salam Podcast sobre o Islã e a Páscoa, só Certo. para
fazer uma revisão aí para quem chegou depois. Então, no Alcorão não aparece a Páscoa. Essa questão da celebração, dos umbrais das portas onde se passou o sangue, porque naquela live que a gente fez sobre o Êxodo, a gente viu que tem algumas diferenças entre o Velho Testamento, né, que descreve o Êxodo, e o Alcorão. O Alcorão, por exemplo, ele fala, acho que de 9 sinais, nove pragas, e enquanto que a Bíblia fala de 10. Essa questão dos primogênitos no Alcorão não aparece, né? Agora, assim, por exemplo, para o muçulmano, será que o muçulmano pode comemorar a Páscoa? Eu acredito, assim, que assim, a gente consegue aproveitar o momento de descanso. Por exemplo, eu, quando eu posso, eu vou na minha família lá e comemoro, porque não tem um sentido, hoje em dia não tem mais esse sentido religioso. Ô, Léo, desculpa aí, peraí, Hum. para ficar mais legal. Ô, Léo, muçulmano pode comemorar a Páscoa? Então, se for uma reunião familiar assim que ocorre durante a data da Páscoa, mas sem um significado, porque assim, a Páscoa ela vai falar da ressurreição de Jesus, né, no sentido cristão, e vai falar ali da fuga do Egito depois da morte dos primogênitos na, do Egito, né? Esses dois pontos não são mencionados no Alcorão. Então, se eu for para um lugar assim, religioso comemorar, eu vou estar contrariando minha religião. Agora, se eu estiver. Hoje em dia, as famílias, a maioria das pessoas não está nem aí, só quer comemorar lá e comer chocolate. E o Então, peixinho? se for para fazer isso, aí eu vou. Porque não vai contrariar a minha crença, né? Se for para ir comer Chocolate você quer, né? chocolate, é nóis. E Né? peixe? Peixe também é bom, hein? Ah, lógico. Mas apesar que eu não gosto muito do bacalhau, não. Eu adoro. Isso isso que você falou aí, cara, é muito interessante, ó. Então, o cristão ele pode comemorar aquilo que Jesus fala, que você falou aqui por exemplo, eu notei aqui Marcos 14. Certo, Os católicos eles chamam de Eucaristia, né? Que Jesus é certo. aquela parte que ele fala, É, a esse pão é Eucaristia, o meu corpo e esse vinho é o meu sangue. Tipo, façam isso em memória de mim. certo. Isso aqui é algo que pode ser feito qualquer dia para o católico, para o cristão em geral, né? Não precisa ser feito na Só. Páscoa. Não, tem um detalhe. Tem um detalhe, né? Primeiro que a Eucaristia é um dos sacramentos da igreja, tá? Então você tem vários sacramentos dentro da igreja. Tem o matrimônio, né? Tem vários. E aí a Santa Ceia é um deles. Se você quiser, mais para frente, nós podemos voltar numa live específica para falarmos sobre isso, tá bom? Mas a gente tem que destacar o seguinte: na Igreja Católica, aí a questão da transubstanciação que Lutero discutiu no século XVI, tá? E se eu for me estender, eu vou sair do tema aqui, mas eu preciso dizer o seguinte: para nós, o pão e a carne o pão e o vinho para o cristão é uma representação. Para a Igreja Católica, aquilo é literal. É o corpo e o sangue. Tá certo? Então, tem essa diferença. Se você quiser, a gente faz uma. Se você quiser e os inscritos aqui quiserem, a gente faz uma live só para discutir sobre isso, sobre sacramento e etc. Tá bom? Perfeito. Então, quando aquilo ali acontece na missa, eles estão cumprindo essa orientação de Jesus, né? Tipo, esse é o Exatamente. pão. Não precisa, essa ceia não precisa ser feita na Páscoa, na mesma data dos judeus. Isso que eu Não. entendi. Se você quiser fazer isso todo dia, você pode. Todo Hum. dia. Todo dia. Por quê? É ruim se lembrar de Cristo? Eu acho que não. Então, a Páscoa, aquela data judaica, Certo. os cristãos eles não precisariam comemorar na mesma data dos judeus. Não necessariamente. Só que você tem que entender o seguinte: existe um calendário, existe já uma construção cultural, né? Então a gente sabe que depois do carnaval conta os 40 dias da quaresma. Então, também não sejamos assim, nem tanto, como diz o meu amigo Sócrates Tanuri, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente tem que manter um equilíbrio aqui no discurso, tá bom?